livre para todos os públicos. Olá pessoal, bom para todos, começando agora, estamos ao vivo na TVT, na Rádio Brasil Atual 98.9 e também nas redes sociais, no facebook.com/Rede TVT e também no youtube.com/Rede TVT. Pelas redes você pode deixar um comentário, uma pergunta, uma sugestão, me fala de onde que você está acompanhando, bom para todos, é isso, escreve para a gente nas redes sociais, tá bom? Hoje teremos daqui a pouquinho participação do Plínio Teodoro, que é editor de política da revista Fórum, ele que vai trazer uma análise sobre as principais notícias, os principais destaques do dia. Ainda hoje temos participação da Daniele Klintovitz, que é do Instituto Polis, e a gente vai falar um pouquinho sobre desigualdade e combate à pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. E ainda hoje também o Carlito Neto, que é historiador, tem um canal do YouTube super conhecido que chama O Historiador, inclusive é comentarista político, vai falar um pouquinho sobre política pra gente e também sobre o livro que ele está lançando, que já foi lançado, na verdade, mas ele vem falar um pouquinho, dar umas dicas do que tem no livro. Tudo isso no Bom para Todos de hoje, tá bom? Vamos começar com as principais notícias do dia? A gente está com 1.727.279 infectados pelo novo coronavírus. O Brasil já soma 68.355 mortes pela Covid-19. 6 capitais do país estão com mais de 90% de ocupação dos leitos de UTI. E cidades como Campinas, por exemplo, no interior de São Paulo, já anunciou que vai mandar, a partir de hoje, pacientes graves para o hospital de campanha da capital de São Paulo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a pandemia está fora de controle na maior parte do mundo. Por causa da pandemia, o Brasil, inclusive, vive um aumento de pedidos de seguro-desemprego. De acordo com a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, em junho, foram registrados 653 mil pedidos de seguro, um aumento de 28,4% em relação ao mesmo período de 2019. Desde o início da pandemia, na segunda quinzena de março, já foram feitos, veja só, 2.590.000 pedidos de seguro-desemprego. Sobre essa situação da pandemia, portanto, a gente conversa hoje com a Daniele Klintovitz, do Instituto Polis. Vamos falar principalmente sobre desigualdades nesse momento que a pandemia atinge o estado de São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre a capital paulista, os bairros e como isso tem a ver, como o endereço tem a ver com a pandemia nesse momento. Mais notícias. Um assessor direto de Jair Bolsonaro foi apontado como um dos líderes da rede de contas falsas derrubadas pelo Facebook. O nome dele é Tércio Arnaldi Thomas e ele atua como consultor do gabinete do presidente, com um salário mensal de aproximadamente R$14 mil. Ao todo, veja só, foram apagadas 14 páginas, 35 contas pessoais e um grupo do Facebook e 38 contas do Instagram, todas ligadas de alguma forma à família Bolsonaro. Essas contas foram consideradas inautênticas e com conteúdo que trabalha sistematicamente para enganar o público. A gente está vendo essa rede, está vendo? Com as cores, inclusive, elas eram operadas, essas contas, de Brasília, Rio de Janeiro e São Bernardo do Campo. Inclusive, aquelas cores ali no mapa representavam essas 3 cidades, que são ali os polos de disseminação das fake news, então. A conta operada por Arnaldo tinha postagens, inclusive, durante o horário de trabalho dele no gabinete de Bolsonaro. Eduardo, Carlos e Flávio Bolsonaro também estão ligados a esse esquema de fake news. E algumas dessas páginas que caíram, que o Facebook derrubou, tinham até 1 milhão de seguidores. A gente viu ali um apanhadinho desse mapeamento que foi feito, então, inclusive por uma consultoria que é uma consultoria independente, uma auditoria independente que fez essa pesquisa nos conteúdos e rastreou essas contas para chegar, então, nesse assessor do presidente Jair Bolsonaro. A deputada federal Joyce Hasselmann, eleita, inclusive, com apoio da família Bolsonaro, já tinha explicado o funcionamento dessa rede num depoimento à CPMI das fake news em dezembro do ano passado. Vamos relembrar um trecho do depoimento de Joyce Hasselmann.
5.400.000 seguidores. No caso do presidente da República, 1.402.000 são robôs. No caso do Eduardo, 468.775 são robôs. Pelo que vocês vão ver nas conversas do grupo do Gabinete do Ódio, o deputado Eduardo Bolsonaro está amplamente envolvido e é um dos líderes desse grupo, né, que nós chamamos de milícia digital. Eles escolhem uma pessoa e essa pessoa é massacrada. Massacrada. Porque o que eles fazem? Atacam a reputação, não tem prova de absolutamente nada, destroem e aí eles deletam. Somem com o vídeo. Desaparecem com isso. De maneira, digamos assim, legal, comprovável imediatamente, praticamente R$500 mil de dinheiro público destinado para perseguir desafetos. Essa é a função do Gabinete do Ódio. Esse foi o depoimento de Joyce Hasselmann na CPMI das fake news, em que ela trouxe esse PowerPoint explicando as ligações e mostrando o funcionamento do Gabinete do Ódio, portanto. Pelo Twitter, a senadora Lídice da Mata, que é relatora da CPMI, comentou essa decisão do Facebook. Ela disse assim: nossas investigações sobre a notícia de que o Facebook teria tirado do ar perfis que disseminam notícias falsas ligadas aos apoiadores do presidente não chega a causar espanto para nós que temos trabalhado na CPMI das fake news desde o ano passado. Ela complementa: nossas investigações sempre apontaram para uma rede de desinformação que pode sim ter influenciado o pleito eleitoral de 2018 e que continua atuante com fortes suspeitas de amplo apoio da família Bolsonaro. Bom, sobre tudo isso a gente conversa agora, convidamos o Plínio Teodoro, o editor de política da Fórum, para conversar e explicar para a gente do que se trata tudo isso. Oi, Plínio, tudo bom? Oi, Thalita, boa tarde também ao pessoal que está assistindo a gente aí pela TVT, bom para todos, né? Estamos aqui em home office acompanhando tudo isso que acontece, né, Thalita? Parece que o trabalho aumentou até, né? Nossa, pois é, porque tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Ô Plínio, é escandaloso, é claro, a gente ter conhecimento dessas relações e de modo tão claro, mas é um esquema que, inclusive, já vinha sendo exposto pela imprensa, por deputados, como a gente viu, Joyce Hasselmann na CPMI. Então, o que agora aconteceu foi que o Facebook tomou algumas providências, mas era algo que já tinha sido divulgado, as relações espúrias realmente desse gabinete do ódio, né? Pois é, né, Thalita? Esses tempos atrás, acho que faz 2 semanas mais ou menos, a deputada Lídice da Mata esteve com a gente aqui no Fórum Café e ela já sinalizou que isso estava acontecendo, né? Que as investigações iam chegar realmente a essa estrutura que é intimamente ligada ao clã Bolsonaro. É intimamente ligada, a gente não pode negar. E o que acontece é o seguinte: a CPMI das fake news, por conta da pandemia, está suspensa aí por um tempo, né? Mas o que eu vejo, algumas peças importantes para a gente pegar aí, né? 2 deputados, Alana Passos. Quem que é a Alana Passos? A Alana Passos é considerada, na Assembleia, a Flávia Bolsonaro, né? Ela que substituiu, que ganhou o eleitorado do Flávio Bolsonaro para ser eleita deputada estadual. E também o Anderson, né? Eu vou pegar o nome dele aqui, que são tantos nomes que a gente até se perde. Anderson Moraes. O Anderson Moraes, do PSL do Rio, emprega a mãe do Flávio, que é mãe do Flávio, do Carlos e do Eduardo. Então, esses 2 são peças-chave no Rio de Janeiro. E uma outra peça-chave que a gente falou bastante dele hoje de manhã, inclusive no Fórum Café, é o chamado Paulo Chuchu, que é um policial civil e que ele faz a segurança, entre aspas, faz a segurança do gabinete do Eduardo Bolsonaro. E ele é considerado aí, por essa investigação que foi feita pelo Facebook, como principal operador dessa estrutura de propagação de ódio e de fake news, né? A gente fica sabendo agora dessas relações por conta desse levantamento do Facebook, mas não há nenhuma investigação oficial, formal, que tenha chegado a esses nomes ainda, né, Plínio? Isso já havia sido levantado, alguns nomes, que nem do Tércio Arnaldi, já vinham sendo levantados, né, dentro da CPMI das fake news,
E eu tenho informações que também no inquérito que corre no STF, né? Porque é um inquérito sigiloso e que até o momento não tem vazamento. O que é importante a ver, hoje, agora à tarde, a gente acabou de dar uma matéria, está na capa da Fórum, inclusive, na manchete, Thalita, de que o Carlos Bolsonaro sinalizou que ele está saindo de cena. Isso é importante porque é uma sinalização que esse gabinete do ódio, o Tércio Arnaldo, né, esse Tércio Arnaldo que hoje chefia o gabinete do ódio, que funciona dentro do Palácio do Planalto, numa sala anexo da Presidência da República, esse Tércio Arnaldo, na verdade, é funcionário do Carlos Bolsonaro. Né? Isso é de conhecimento público, embora ele negue, né? Mas esses 3 indivíduos que trabalham ali, o Tércio Arnaldo e os outros 2 que trabalham no gabinete do ódio, eles respondem diretamente ao Carlos Bolsonaro. E o Carlos Bolsonaro sinalizando que vai sair de cena, a gente sabe que vai sair de cena desse discurso público. Né? Mas com certeza isso está atingindo de uma maneira muito forte a família Bolsonaro. Por qual motivo? Se a gente for pensar, aí já é uma 3ª ou 4ª instituição, né? Se a gente for pegar, seria a 4ª, porque tem o STF, tem o TSE, tem a CPMI das fake news, e agora essa sindicância interna do Facebook, que apontam que isso é uma estruturação, é um grupo criminoso, uma milícia digital que opera, inclusive, assim, dentro de um esquema internacionalista dessa outra direita, que funciona também com o Trump nos Estados Unidos, na Itália com o Salvini, né, na Hungria. Então, a gente vê que isso faz parte de uma estruturação. E a família Bolsonaro, na realidade, é o braço disso no país. Só que eles já estão sendo investigados por outros elos, né? Então, isso pode reforçar, e a gente lembrando que esse inquérito no TSE pode caçar a chapa do Bolsonaro e o que está no STF pode resultar num impeachment por crime de responsabilidade em cima disso, né, Thalita? Você acredita que essa postagem de Carlos Bolsonaro, dando a entender que de fato vai abandonar esse papel ali de coordenador de redes, pode significar o desmantelamento desse gabinete do ódio nesse momento? De forma alguma, Thalita. Eu acredito que assim, ele vai sair de cena, mas o que eles vão precisar? Eles vão precisar montar uma estratégia agora, e eu bato muito nessa tecla que a gente vive hoje uma guerra digital, né? É uma guerra de narrativa, e a principal estrutura, aí vamos colocar o principal fronte do bolsonarismo, é junto desse grupo, que é esse grupo do gabinete do ódio, mas não é só do gabinete do ódio, né? Se a gente for pensar, esse grupo ele se prolifera dentro dos gabinetes de diversos deputados, é mantido com dinheiro público, né, através do pagamento de assessores em gabinetes, tanto na LERJ quanto aqui na LESP também, né, a gente sabe, o Gil Diniz, que é o tal do carteiro reaça, e também o Douglas Garcia, que já estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal, já foram alvos de operações da Polícia Federal, inclusive do próprio inquérito do STF. Então, a gente vê que isso é pulverizado. Na verdade, o que eu acredito que seja, diante das informações que eu recebo, é que existe, assim, principalmente em relação ao governo Bolsonaro, existe uma centralização do comando dentro desse gabinete do ódio. Então, a partir dali, aquilo se espalha através desses gabinetes, desses deputados, desses parlamentares, desses grupos, como o Movimento Brasil Conservador, e de páginas também que a gente vê aí que são citadas, inclusive, no relatório da CPMI das fake news, de propagação de fake news, como aquele Jornal da Cidade Online e outras, né? Então, na verdade, o gabinete do ódio é o gabinete de comando dessa estrutura que é mantida por dinheiro público através desses gabinetes nas assembleias estaduais, né, Thalita? Agora, o que você coloca é que, ao mesmo tempo que esse cerco começa a se fechar em torno dessa rede que é considerada criminosa assim, é justamente essa rede que alimenta a base fiel do governo Bolsonaro. Agora, se a justiça, de fato, conseguir desmantelar, então, essa rede, a base bolsonarista tende a cair? Vai ser, assim, ação-reação?
Eu acredito assim, pelo que a gente tem visto, quando acontecem, por exemplo, aconteceu aquela operação do próprio STF dentro dessa estrutura, que entrou lá no Terça Livre, no estúdio do Alan dos Santos, a gente vê que existe, isso são dados que são disponibilizados aí pelos estudiosos, né, pelo pessoal do Big Data, que cai muito o engajamento de bolsonaristas, dessas tags, desses ataques, desses discursos de ódio que são promovidos nas redes sociais. Isso despenca, né? A grande questão é que isso é mantido também através de uma outra estruturação aí que a gente sabe, né? Esse núcleo duro do bolsonarismo, através desses movimentos ultraconservadores e, em parte, também das igrejas evangélicas neopentecostais, como igrejas do Silas Malafaia, Edir Macedo, né? Então, essa é apenas uma parte da estrutura, mas eu acredito que isso balança muito. Porque se a gente for ver os argumentos, que muitas vezes na maioria das vezes são argumentos pífios, né? Eles são disseminados a partir dessa rede, né? Para unificar um discurso quando esse grupo bolsonarista, ou o próprio Bolsonaro, ou alguém deles ali, se sente acuado. Como já disse o Jean Willis, né? É um momento que quando a gente acua uns ratos, aí a gente acua os ratos fazem o quê? Eles reagem, né? Então, esse grupo é o grupo que articula essa reação, principalmente quando essas pessoas ligadas diretamente ao Bolsonaro aí são acuadas, seja pela justiça, por denúncias, ou pelas próprias redes sociais, né? Plínio, você acredita que, de alguma forma, essa auditoria agora do Facebook passe a constar nas investigações que são feitas em relação a fake news aqui no país e que podem, inclusive, ajudar a de fato, desmantelar essa rede e que também isso possa ser usado, como você já mencionou, pelo Tribunal Superior Eleitoral no processo de cassação de chapa de Jair Bolsonaro e Mourão? A Lídice da Mata ela já sinalizou que vai usar essas informações na CPMI das fake news, né? E é bom a gente sempre lembrar que existe ali uma troca de informações, inclusive da CPMI, tem muitos documentos que foram levantados pela CPMI que foram para o STF, e eu acredito sim, né, que vai ser mais um elemento, na verdade, né, Thalita, porque eu acredito que o que foi feito ontem foi muito mais uma ação efetiva, o que o Facebook conseguiu fazer, justamente por ser o dono da rede, né? Então, cabe a ele ali derrubar ou não. Mas, assim, de informação mesmo nova, eu acredito que esses dados já estão na mão tanto do STF quanto do TSE, e existe uma questão muito importante aí, que essa troca de informações entre STF e TSE, agora tem a questão da abertura do sigilo dessas pessoas no momento aí antes, né, a partir de julho de 2018, antes das eleições. Isso sim, eu acredito que pode trazer muitas novidades, porque a gente sabe que foi repassado muito dinheiro através de uma campanha ilegal, né, que a gente sabe que não podia fazer campanha com recursos privados, e aí sim eu acredito que pode complicar. Eu acredito que esse é o principal medo hoje do Bolsonaro. Plínio, muito agradecida, como sempre, pela sua participação e por trazer explicações sobre esse contexto que passamos aqui na política do país. Obrigada, Plínio. Um grande beijo para você. Para você também, Thalita, para todos aí do TVT, estou sempre à disposição, tá bom? Beijo para vocês. Beijo. Até mais, Plínio. Vamos lá, pessoal. A gente já vai para a nossa próxima entrevista. Vamos falar um pouquinho sobre como a pandemia tem atingido o país e evidenciado desigualdades. A gente já tem falado bastante sobre isso aqui no nosso programa, mas acho que sempre vale repetir porque são análises importantes para serem feitas nesse momento, para quem sabe a gente conseguir mudar essa realidade. O mapa da desigualdade da Rede Nossa São Paulo apontou que as mortes pela Covid-19 têm endereço. 2 dos distritos com mais óbitos, Brasilândia e Sacomã, que tem mais de 500 mortes, os dois juntos,
tem um percentual de domicílios em favelas 3 vezes maior do que a média da cidade. No entanto, se a gente pegar, por exemplo, Paraisópolis, que é uma das maiores favelas brasileiras, com mais de 70 mil habitantes, temos um cenário oposto. A taxa de mortalidade pela Covid-19 lá é de 21,7 pessoas por 100 mil habitantes. Um índice bem menor do que a média municipal, que é de 56,2 para cada 100 mil habitantes. Então, 21 para 56. Iniciativas dos moradores têm feito essa diferença. E é sobre esse cenário que a gente conversa agora com a Daniele Klintovitz, que é arquiteta e urbanista e é coordenadora geral do Instituto Polis. Oi, Daniele, tudo bom? Boa tarde, Thalita, tudo bom? Daniela, explica pra gente então, realmente são cenários bastante opostos, né? A gente tem 2 bairros ali que tem um índice de favela bastante grande, que tem muitas mortes e ao mesmo tempo, como a gente citou, Paraisópolis, que é uma das maiores favelas de São Paulo, conseguiu controlar um pouco esse índice. Como que isso foi feito e o que isso pode ensinar pra gente? Thalita, Paraisópolis fez uma ação integrada muito importante, a própria comunidade. Então, ela criou o que eles chamaram de presidentes de rua, que eles são uma espécie de detetives do Covid, como foi feito em alguns lugares nos Estados Unidos. Esses presidentes de rua, eles ficam responsáveis por monitorar as famílias de Paraisópolis. Então, eles vão visitar as famílias e vão identificar quem são as pessoas que estão sintomáticas. Identificando essas pessoas, elas são dirigidas para a central de atendimento, que também foi criada pelas lideranças comunitárias, que foi a contratação de 3 ambulâncias, sendo uma delas de UTI, com médicos e enfermeiros 24 horas. E então o primeiro atendimento é feito muito rapidamente na própria comunidade, nessas ambulâncias. E esses médicos e enfermeiros vão fazer a triagem dizendo quem são as pessoas que precisam de um atendimento mais adequado, hospitalar, e quem são as pessoas que precisam só tomarem cuidado e ficarem isoladas. Como Paraisópolis tem uma grande quantidade de casas muito pequenas, com muita gente dentro, muito densas, que não seriam possíveis fazer o isolamento adequado dessas pessoas sintomáticas, Paraisópolis conseguiu, junto com o governo do estado, a concessão de 2 escolas que estão fechadas por causa da pandemia, justamente para fazer o isolamento dessas pessoas. Então, criou centros de isolamento, onde essas pessoas ficam sendo atendidas, recebendo alimentação, remédios, até que elas estejam curadas e possam voltar para casa. Assim, o resto da família não vai ser contaminado. Também Paraisópolis criou centros de brigadas com bombeiros civis que foram contratados por eles e também atendentes capacitados da própria comunidade que conseguem fazer a retirada rápida das pessoas que estão com maiores sintomas, já que as ambulâncias não entram em Paraisópolis. E por último, eles também estão identificando as famílias que estão com problemas de segurança alimentar. E fizeram cozinhas comunitárias e estão entregando mais de 10 mil marmitas por dia, além das cestas básicas e itens de higiene. Então, na verdade, o que eles produziram foi uma verdadeira política pública integrada de enfrentamento da pandemia. É interessante porque quando você fala que eles, junto ao governo do estado, conseguiram as escolas, por exemplo, para abrigar as pessoas infectadas, para que elas não voltem para casa e infectem mais pessoas. Mas foi uma provocação feita pelos próprios moradores de Paraisópolis, né? Não foi algo que o governo chegou lá, sentou junto com os moradores e falou, olha, vamos traçar tal plano, vamos fazer tal ação. Não, foi os próprios moradores, as próprias lideranças do bairro que fizeram essa provocação e conseguiram construir essa política que você colocou agora, né? Exatamente. O próprio governo do estado e nem a prefeitura fizeram centros de isolamento. A gente, sociedade civil organizada, muitas entidades, a gente está desde a primeira semana de pandemia falando que isso é necessário,
que é necessário centros de acolhimento e de isolamento das pessoas que moram em condições de muita densidade, ou para as populações em situações de rua, né? O governo, a prefeitura chegou a pensar na hipótese de usar vagas de hotéis que estão ociosos nesse momento para isso, mas essa ideia não foi para frente. Teve um edital que deu vazio, porque as condições eram muito ruins. Então, Paraisópolis fez uma política que a gente acha muito adequada e muito importante ser feita, e a própria prefeitura e o governo do estado não fizeram a mesma política. E além de não fazer, eles não tiraram isso como um bom exemplo para ser replicado em outros bairros, né? Isso que poderia ter sido feito. Pegar esse exemplo que deu certo em Paraisópolis e, olha, vamos a partir disso, então, colocar em ação em outros bairros. Isso também não aconteceu. Exatamente. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque é uma ação incrível, né, dessa organização, capacidade de organização e de criação de uma estratégia que Paraisópolis fez, mas a sociedade civil não pode fazer o enfrentamento de uma pandemia sozinho. Ela precisa da ajuda e da intervenção do Estado, né? O Estado poderia ter replicado essa ação de Paraisópolis, inclusive porque tem estrutura. A rede básica de saúde, com os agentes comunitários de saúde, poderiam operar justamente como esses presidentes de rua, esses detetives do Covid, que Paraisópolis criou em todos os territórios de favela e mais vulneráveis. Porque esses agentes de saúde já conhecem as famílias que moram nesse lugar, já conhecem o histórico de saúde das pessoas, então eles poderiam rapidamente identificar. E daí, nesse caso, não só as pessoas sintomáticas, mas quem são pessoas de grupos de risco que podiam se isolar antes que alguém tivesse algum sintoma. Com isso, certamente a gente teria evitado muitas mortes na cidade de São Paulo, porque a gente estaria olhando mais de perto a população. A estratégia da prefeitura foi uma estratégia de controle dos leitos de UTI, que é muito importante, mas não teve uma estratégia territorial de prevenção da doença, antes que as pessoas cheguem a necessitar de UTI. E foi isso que Paraisópolis fez. Fez uma estratégia para que menos pessoas chegassem a necessitar de leitos de UTI. E isso poderia ter sido replicado pelo poder público em todos os territórios da cidade. Achei muito interessante que você comentou que, inclusive, esse cargo ali de presidente da rua foi algo inspirado nos Estados Unidos, que veio dos Estados Unidos, essa ideia. Então, assim, são exemplos, inclusive, que aconteceram lá fora e foram incorporados pelos moradores de Paraisópolis. Exatamente. Em Massachusetts, nos Estados Unidos, eles criaram esses agentes comunitários que eles chamaram de detetives da Covid, que eles faziam exatamente o que os presidentes de rua de Paraisópolis estão fazendo, que é andar pela cidade, identificar as famílias e as pessoas sintomáticas e tratar delas, inclusive isolando elas e dando um atendimento rápido antes que elas precisem chegar a um atendimento hospitalar de mais alta complexidade. E parece que em Massachusetts também deu resultados muito positivos. Então, são iniciativas que estão sendo feitas por aí. Existem muitas outras iniciativas em várias comunidades que estão sendo feitas e que poderiam servir de exemplo para o poder público. Inclusive, o poder público podia estar distribuindo renda para a comunidade, porque se contratasse na comunidade presidentes de rua, vamos pensar em cada uma das favelas de São Paulo, a gente poderia estar identificando essas pessoas sintomáticas, melhorando os índices de óbito e também distribuindo renda, que é um dos efeitos colaterais muito importantes que a gente está acompanhando agora na pandemia. Agora, Daniele, a gente falou sobre como isso poderia ter sido incorporado, mas ainda pode, né? Porque a gente ainda está num momento bastante crítico da pandemia.
Ainda pode. É fundamental que a gente continue pressionando o poder público para que ele faça ações como essa e principalmente essas ações territoriais. Que nós já sabemos, depois de 4 meses de pandemia, onde são os territórios que têm mais impacto. Então, esses territórios precisam ter uma ação emergencial rápida e que pode seguir esses modelos, como esse modelo de Paraisópolis, né? Agora, com a flexibilização que a gente começa a ter em São Paulo, é muito provável que a gente aumente o índice de casos e de óbitos, né, novamente, que aumente a nossa curva. Então, seria muito importante que a gente fizesse esse prognóstico e essa prevenção, inclusive separando as pessoas que estão saindo para trabalhar das pessoas que são grupo de risco e que continuam em casa. Né? Porque senão essas pessoas que vão sair para trabalhar voltam no fim do dia e vão estar acolhidas numa mesma casa, com poucos cômodos e com muita gente, e com pessoas em grupo de risco entre elas. Claro. Eu tinha uma pergunta para você, minha luz apagou aqui, eu desconcentrei e perdi a pergunta. Daniele, o que era mesmo que eu queria te perguntar em relação à flexibilização? Nesse momento em que São Paulo está flexibilizando de alguma forma, inclusive agora com o anúncio de abertura de parques, inclusive que foi feito esse anúncio hoje, como que vocês, entidades da sociedade civil, têm visto essa flexibilização? Olha, a gente tem visto com muita preocupação, Thalita. A gente acabou de fazer um estudo que a gente soltou a semana passada, onde ficou muito claro para a gente que esses bairros que estão mais infectados, têm mais número de óbitos, eles não são só os bairros mais vulneráveis da cidade em termos de precariedade de ambiência, né? Precariedade do habitat, mas eles são também os bairros que concentraram mais pessoas que não pararam no meio da pandemia, que tem tipos de trabalho que não podem ser feitos por teletrabalho, pelo famoso home office, né? E que tiveram que sair para trabalhar. Então, a causa, obviamente, quando eles voltam para o trabalho, eles encontram um território precário, onde é muito difícil manter a segurança que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, propõe, né? Que é lavar a mão e ficar isolado. Mas elas foram infectadas na rua, trabalhando. Com a flexibilização, é muito preocupante que aumente esses territórios, porque mais gente vai sair para trabalhar. A gente já teve um padrão de isolamento, que era um padrão que tem um exército de trabalhadores trabalhando para que uma parte da população possa ficar em casa. Né? E agora, com essa flexibilização, a gente vai ampliar isso, porque uma parte da população vai continuar em casa. Quem pode fazer teletrabalho provavelmente permanecerá em casa, mas a gente vai estar pondo mais gente na rua trabalhando, então a gente vê com muita preocupação essa flexibilização. Quando as taxas ainda não diminuíram tanto quanto a gente esperava que já tivessem diminuído. E a grande questão é quem são essas pessoas que estão sendo mais infectadas, né? Vários estudos já estão mostrando que são pessoas com mais baixa escolaridade, pessoas negras, pessoas que têm nível de renda menor. Então, a gente está sacrificando uma parte da população que tem uma cara definida. Isso é muito preocupante. Foram desmascaradas, o Facebook caiu várias contas, né, de ontem para hoje, e muitas dessas redes atuavam na desinformação em relação à Covid-19. Isso também tem sido um problema no enfrentamento? Isso tem sido um problema muito grave. As pessoas que estão na ponta, as lideranças comunitárias, têm relatado a falta de informação e as informações equivocadas, né? As fake news que chegam nesses territórios. Então, muitas pessoas não estão se prevenindo direito porque a informação não está adequada. Por exemplo, a população em situação de rua tem uma desinformação completa. A gente fez uma cartilha, várias organizações da sociedade civil, numa cartilha, e lambis para serem colocados em vários lugares onde tem concentração de população em situação de rua, para trazer informação.
porque justamente a informação não está chegando de forma adequada da próprio Estado, né? Então, por exemplo, a população de rua, os assistentes de saúde e da assistência social, uma parte deles foi retirado da rua, quando era o momento em que eles deviam estar mais presentes na rua dando informação. Nas comunidades também. As lideranças comunitárias têm feito um papel muito importante de informação, de trazer informações corretas, porque a gente tem uma rede de fake news sobre a própria pandemia e como se prevenir da pandemia, que é trágico, porque leva justamente a que as pessoas não se previnam de forma adequada e que se infectem e venham a óbito. E não ajuda em nada esse veto de Jair Bolsonaro, a necessidade de comércios colocarem os cartazes, né, ensinando as pessoas a usarem as máscaras também, não ajuda em nada, é claro. Daniele Klintovitz, coordenadora-geral do Instituto Polis, agradeço demais sua participação, Daniele, sempre muito bom conversar com você. Obrigada. Obrigada a você, Thalita. Boa tarde a todos aqui, telespectadores. Boa tarde, até a próxima, Daniele. Beijo. Pessoal, vamos lá. Vou ler alguns comentários para vocês. Antes, lembrando, youtube.com/RedeTVT. Acessem o nosso YouTube. Vocês podem deixar comentários por lá. Vocês podem se inscrever para receber notificação sempre que algum programa entrar ao vivo na TVT. E, é claro, você também pode se tornar membro. Daí você faz uma... Ah, olha, deixa eu falar um negocinho. O Carlito Neto já está aqui do nosso lado, ele vai conversar... É do outro lado, estou apontando para o lado errado. Ele vai conversar já com a gente, eu só estou dando os recados, mas o Gui que faz o corte aqui para a gente, caiu a conexão dele, por isso que ele está aqui do meu lado. Mas já a gente conversa com ele, tá bom? Voltou, pronto. Vamos lá. Então, você pode se inscrever no nosso YouTube e daí se torna membro, que daí você faz uma contribuição simbólica, são R$ 7,99 por mês, para... ajudar a TVT, a Rádio Brasil Atual e esse projeto de democratização da comunicação. Vou ler comentários agora. Mirai Oliveira, que organização maravilhosa de Paraisópolis. Parabéns. Pena que não foram replicadas. Pois é, essa é a grande crítica colocada pela Daniele, né, Mirai? Carlos Henrique Prati, o modelo praticado em Paraisópolis e em outras comunidades vai fazer surgir líderes que poderão vir a ser representantes nas assembleias legislativas e câmaras municipais, com representatividade verdadeiramente popular. Disse tudo, Carlos. Importantíssimo esse seu comentário. Antônio Nunes, o que o governo não faz, a comunidade faz. Parabéns para Paraisópolis. Wilson Bernardino falou, deveriam valorizar mais quem mora em comunidade carente, como Paraisópolis e Heliópolis. Benina Esparano, aqui na Rocinha, ela é do Rio de Janeiro, tinham que fazer o mesmo, antes que seja tarde. Ótimo, bom para todos. Obrigada, Benina. Pois é, essa ideia de replicar realmente em outros bairros, já que o poder público não tem feito esse papel. Salete Farias, veja um exemplo, povo unido, resultado garantido. Nós, o povão, se fôssemos coesos, certamente teríamos melhores governantes, teríamos mais força. Rosemary Ortega falou, Paraisópolis, exemplo a ser seguido no combate ao Covid. Vamos lá, já temos nossa próxima conexão, agora deixa eu apresentar formalmente o nosso próximo entrevistado, que é o Carlito Neto. A gente tem o maior prazer de receber ele aqui no Bom para Todos. Ele é historiador, comentarista político, produtor de conteúdo na internet. O Carlito tem um canal no YouTube chamado justamente O Historiador, em que ele comenta o dia a dia da política. E ele é autor do livro Falando de Política Sem Politiquês, publicado pela Cotter Editorial. Oi, Carlito, um prazer te receber, tudo bom? Tudo ótimo, Thalita. É um prazer para mim estar aqui na TVT, né, falando com o público que acompanha esse trabalho aqui, não só do canal de vocês, mas também o público que acompanha o trabalho da esquerda. E vamos falar um pouco sobre política e sobre o título do livro também, que é bem sugestivo também, né, já que a ideia hoje é a gente tentar passar o conhecimento sobre política, mas não de uma forma tão complexa quanto grande parte do público pensa. Muita gente acha, às vezes, que a política é muito difícil, mas, na verdade, é só a impressão que os políticos querem botar na cabeça deles. Já vou pedir para você começar com essa sua face, comentarista político, inclusive falando de política sem politiquês e comentando esse momento em que a gente vive agora, né? Então, a gente tem uma pandemia assolando o país, um governo negativando, sendo negacionista em relação à Covid-19, a essa pandemia que enfrentamos. Agora, nesse momento, essa descoberta da rede de fake news
com envolvimento direto de assessores ali da Presidência da República e rede que, inclusive, trabalhava na desinformação de combate, como eu conversava agora com a Daniele Klintovitch do Polis. Então, assim, como que você vê tudo isso? Está tudo realmente interligado? Faz parte de um projeto político de governo, tudo isso? Tá sim, né? Essa nova onda neofascista ou neonazista, como a gente costuma chamar, que acontece hoje em alguns estados do mundo, o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos e alguns países da Europa. Essa onda é uma onda que surgiu, em especial ali depois de 2010 em diante, a gente começou a ver alguns grupos começando a ter força de novo para defender ideias já ultrapassadas sobre o fascismo, o nazismo, só que eles vêm agora com uma identidade um pouco mais modelada. Eles não mostram a face do mal de imediato. Eles vêm com aquela ideia criando justamente o vilão da esquerda, tanto que se você for conversar hoje com qualquer pessoa que odeia a esquerda, odeia o comunismo, a pessoa não vai saber explicar por que ela odeia a esquerda ou por que ela odeia o comunismo. Ela vai basicamente repetir isso porque alguém disse que é isso. Há um tempo atrás, inclusive, eu fui participar de um debate aí em São Paulo, em uma emissora de rádio, com 2 políticos do MBL. E eles não sabiam, por exemplo, que o partido dele, pelo menos em tese, estava entre os mais corruptos do Brasil, por exemplo, à frente do PT. Então, hoje o que se vende é essa ideia do neofascismo e que, de certo modo, Thalita, é fácil para o grande público compreender. Por isso que é importante o nosso trabalho aqui na internet, para a gente falar diretamente com o povo. O grande público hoje tem acesso ao WhatsApp, tem acesso ao Facebook, tem acesso ao Instagram, aqui mesmo o YouTube, e é através dessas plataformas que eles utilizam como fontes de informação. E é aí, por exemplo, que esse núcleo que você citou hoje estava atuando. Tanto que isso hoje, já vou dar até um spoiler aqui para vocês, isso deve ter colocado uma pulga enorme atrás da orelha do Bolsonaro. Porque se existe a possibilidade de o Bolsonaro ser cassado sem ser pelo Congresso, são com essas denúncias que foram feitas no TSE. E de forma assertiva, na minha opinião, e também de forma correta, o Alexandre de Moraes pediu a quebra do sigilo bancário de alguns empresários de julho de 2018 até agora, que é para justamente fechar toda essa rede aí, comprovando que existe possivelmente um patrocínio, como a gente imagina, de empresários, líderes religiosos e indivíduos que, como bem você mostrou agora há pouco aí, a Joyce, o Frota e tantos outros indivíduos que já fizeram parte desse núcleo bolsonarista têm denunciado. Você acredita que a gente vive esse momento, de fato, de guerra digital e que esse gabinete do ódio tinha conseguido um espaço muito grande por conta do tipo de postagem que faz, disseminando, de fato, ódio e mexendo com o sentimento das pessoas? Então, é, de fato, esse momento que a gente está vivendo de guerra digital? É, sim, de fato, esse momento. Inclusive, o Brasil tem uma mania absurda, né? Parte da população que se envolve em política é de trazer de fora o que não presta. Essa ideia que a gente tem visto aqui de conspiração, basicamente é uma tradução abrasileirada do que o Alex Jones fazia nos Estados Unidos, por exemplo. Ele tinha um canal nos Estados Unidos chamado justamente isso, né? InfoWars. Era um canal de guerra de informação, onde eles, em tese, estariam sempre com as informações corretas, e nós, a esquerda malvada, que quer matar todo mundo e quer deixar os ricos pobres, na interpretação deles, estamos aqui basicamente para enganar a população. Só que essa falácia, essa narrativa está caindo, Thalita. Porque a gente viu ontem, por exemplo, um grande empresário que apoiou o Bolsonaro preso por sonegar 400 milhões de reais em impostos. A gente viu, por exemplo, o R.R. Soares visitando o Bolsonaro esses dias para pedir o perdão de uma dívida de 145 milhões de reais. O Edir Macedo está tentando um perdão de uma dívida de 98 milhões de reais. O Ratinho tentando uma desculpa aí, um perdão de uma dívida de 70 milhões de reais. Então esse é o governo de rico para rico. Tanto que eles conseguiram entrar tanto na cabeça da população, e essa parte da guerra de informação, da guerra digital, teve um papel importante nisso, que hoje você vê, por exemplo, microempresários fechando o seu estabelecimento, e ao invés de culpar o presidente da República, o ministro da Economia, não. Culpam o prefeito da sua cidade, o governador do seu estado, sendo que o próprio ministro da Economia deixou claro: nós não vamos emprestar dinheiro para pequenas empresas, assim a gente vai quebrar. Então, o cara está tirando o pão da comida do trabalhador e o trabalhador ainda está aplaudindo ele, está passando fome e achando bom essa situação de passar fome. Você colocou que essa rede é uma rede, inclusive, que traz muitos aspectos do que já foi colocado lá nos Estados Unidos, né?
Como que você tem visto, fazendo um comparativo Brasil e Estados Unidos, o que os Estados Unidos passa agora também, com o Trump tendo queda de popularidade? Aqui no Brasil, o Bolsonaro segue com esses 30% fixos, né? Mas Estados Unidos passa por uma eleição esse ano em que há possibilidade de que Trump não consiga a reeleição. A gente consegue fazer um paralelo de o que seria, inclusive projetando um futuro com, de repente, Trump com queda e perdendo essas eleições nos Estados Unidos, o que seria do Brasil? Como que você tem visto isso? Bom, eu acredito que o problema do Trump é similar ao do Brasil. A diferença é que o eleitorado americano em si não tinha tanto interesse em participar do processo político americano, já que a eleição lá, o voto é facultativo, as populações votam se quiserem, ninguém é obrigado a votar. Porém, por conta do que o Donald Trump tem recuperado nos Estados Unidos, que são aqueles sentimentos por parte de americanos que apoiam, por exemplo, o racismo, a xenofobia, o preconceito com o próximo, eles perceberam que não dá mais para ficar assistindo a política meramente como espectador. Eles entenderam que existe uma massa mobilizada, né, uma máquina, melhor dizendo, mobilizada para que esses indivíduos, Trump nos Estados Unidos, Guaidó na Venezuela, Bolsonaro no Brasil, se mantenham no poder. Só que no caso dos Estados Unidos tem uma particularidade especial, que lá os americanos possivelmente vão eleger o Joe Biden por incompetência do Trump. O candidato da esquerda preferido pelos jovens americanos e por parte da esquerda americana, que é um pouco diferente da esquerda brasileira, era o Bernie Sanders. Tanto que iniciou-se há um tempo atrás, Thalita, uma campanha nos Estados Unidos, pelos jovens, chamada de ou Bernie ou Best, ou seja, ou Bernie Sanders é o candidato, ou a gente não vota em outro candidato. Tanto que nas pesquisas que tinham um comparativo entre Bernie Sanders e o Trump, Bernie Sanders ganhava de todas, mesmo nas pesquisas, surpreenda os telespectadores da TVT, mesmo nas pesquisas que informavam ao entrevistado que Bernie Sanders ele era um socialista, ele ganhava do Trump. Enquanto o Joe Biden estava perdendo até pouco tempo, até o Trump vir a público e fazer o que a gente está vendo, ele fazer basicamente, tem até uma cena icônica que ele sai da Casa Branca com a Bíblia na mão, a Bíblia está de cabeça para baixo, para você ver a preocupação dele com a crença cristã que ele diz que defende. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses 30% aqui no Brasil da base de Bolsonaro. Esses 30% têm se mantido, né? Há várias pesquisas. Agora, esse desmantelamento do gabinete do ódio poderia levar, de alguma forma, de repente, à redução desse número, porque não vai estar sendo incitado a todo tempo. Como que você vê essa base, já pensando, inclusive, vamos lá, em 2022, quando as eleições acontecem aqui no país? Bom, eu acredito que tem um pequeno problema também nessa questão dos 30%. Eu acredito que parte do eleitorado brasileiro e parte dos espectadores que estão vendo a gente agora já deva ter ouvido falar em uma obra do Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque de Holanda, chamado O Homem Cordial, que é a figura que existe no Brasil daquele indivíduo que a gente vê muito na política, por exemplo, que trata a coisa pública como privado, chamado patrimonialismo. Esses 30%, Thalita, perceberam que, enquanto o Bolsonaro estiver no poder, eles vão ser beneficiados de alguma maneira. Hoje você vê, por exemplo, os 30% que achavam um absurdo fulano ou beltrano receber auxílio moradia, mas está recebendo, por exemplo, o auxílio emergencial, burlando a lei de alguma maneira, dando um jeitinho de não pagar imposto. A gente viu recentemente o caso da moça, a engenheira, que era marido do engenheiro, que é muito melhor que o fiscal, que é doutor, inclusive na área dele. A gente viu o exemplo dela e dele. Bolsonaristas que são... Lá estava bem escrito, inclusive, na rede social dele. Nós somos anti-PT, anti-PSOL, anti-PCdoB. Eu achei estranho que não tinha anticorrupção. Por que será que não tinha anticorrupção lá? Será que é porque esses 30% estão sendo beneficiados com isso? Isso é óbvio. Os 30% que apoiam o Bolsonaro ainda por causa do patrimonialismo. Enxergam, por exemplo, a coisa pública como privada. Essa rede hoje, por exemplo, que foi desmontada e que já está sendo desmontada há alguns meses, essa rede era formada, por exemplo, de apoiadores do Bolsonaro, que começaram a surgir lá em 2016 e 2017 no YouTube, e que aqueles que não conseguiram cargo público, através das eleições de 2018, acabaram, por exemplo, sendo contratados a nível estadual, como acontece em São Paulo, por exemplo, no gabinete do Gil Diniz e do Douglas Garcia, e a nível nacional, como acontece, por exemplo, em alguns gabinetes de deputados bolsonaristas, por exemplo, em Brasília. Então, o que se tem, na verdade, com esses 30%, Thalita, é um interesse particular. Só que como essas interações nas redes sociais começaram a cair, tem pesquisas que já provam, por exemplo, que o engajamento do Olavo de Carvalho nas redes sociais, nas postagens que ele faz, caíram. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, também que desde aquela primeira operação lá em maio, que foi na casa de alguns influenciadores que apoiavam o Bolsonaro,
A interação com o nome de Bolsonaro, com postagens de conteúdos na internet, também caíram em cerca de 40%. E o Carluxo hoje, né, o Carlos Bolsonaro, praticamente entregou os pontos. Eu acredito que ele começou a perceber que o risco de a polícia chegar nele estava muito grande. Então ele entregou os pontos agora praticamente com essa situação envolvendo aí o Técio e tantos outros políticos que estão atrelados ao bolsonarismo. Essa narrativa de que eles querem combater a corrupção, ela não vai durar. Se eles apoiarem o Bolsonaro em 2022, eles vão ter de mudar o discurso, porque não vai mais ter como defender, por exemplo, o discurso da anticorrupção. Você comentou também sobre os processos de cassação de chapa que estão no Tribunal Superior Eleitoral para ser julgado agora, acho que nos próximos meses, e que por conta disso, Bolsonaro estaria acuado nesses últimos tempos, né? Ele ficou em silêncio, de fato, na semana passada, semana retrasada, a mídia chegou a noticiar essa baixada de tom, esse silêncio, e foi logo depois que Queiroz foi preso, né? Até que ponto, então, você acha que isso tudo se interliga? Que Bolsonaro, de fato, está preocupado com o que Queiroz pode falar, lembrando que a esposa de Queiroz continua foragida, mas pode vir a ser presa e dar um depoimento também. Então, como isso tudo se interliga? Você sente que nesse momento Bolsonaro, de alguma maneira, está acuado e não contra-atacou? Ele preferiu se retirar? Na verdade, eu acredito que essa situação do Bolsonaro ficar calado em si, tem um ditado aqui no Nordeste, que deve ter aí também, obviamente, no Sudeste, que diz o seguinte: quem cala, consente. Então, se ele não deve nada, o Flávio não deve nada, o Eduardo não deve nada, o Carlos Bolsonaro não deve nada, eles praticamente desapareceram das redes sociais desde que o Queiroz foi preso, com raras participações do Flávio ou do Carluxo nas redes sociais, e o Bolsonaro encontrou o público dele agora praticamente um mês depois, quase, de o Queiroz ser preso. Eu acredito que ele mesmo acaba entregando que existe algo muito errado. Até porque, Thalita, se você for fazer uma busca sobre a vida do Bolsonaro, ou sobre a vida, por exemplo, dos familiares do Bolsonaro, em algum ponto eles acabam sempre sendo associados, mesmo ele negando, a algum tipo de ligação de corrupção, a algum tipo de ato próximo da milícia, e sempre tem alguma coisa muito obscura, a gente pode tratar assim, nessa situação. E no caso específico do TSE, o Bolsonaro tem um problema, porque, e isso a gente precisa falar aqui, inclusive por isso que é importante o livro falando de política sem politiquês, que muita gente acha que o Bolsonaro, ele está sendo investigado lá pela PGR, como vocês sabem, e tem muita gente que acha que se a PGR encaminhar a denúncia, o parecer que ele precisa ser, denunciado, que isso vai simplesmente tirar o Bolsonaro do poder. Não vai. A denúncia ela vai ser apresentada, caso Augusto Aras aceite, e vai ser apresentada ao Congresso. O Congresso tem de apresentar lá 342 votos, aceitando a denúncia para afastar o Bolsonaro, e aí vai para o STF, para ver se o STF também aceita esse processo, para daí dar seguimento. É algo muito complexo, por isso que misteriosamente hoje o Centrão virou a nova política. Ele sempre foi a velha política, porque sempre viveu lá trocando cargos por apoio. Agora virou a nova política de Bolsonaro, que é ter o Centrão próximo. Só que no caso do TSE tem essa curiosidade, Thalita. Não depende da aprovação do Congresso ou da aprovação do STF, por exemplo, para que o Bolsonaro seja afastado. Muita gente, inclusive, está comemorando aí, em especial essa ala bolsonarista, que praticamente 2 denúncias já foram arquivadas, aquela que foi feita pelo Boulos e pela Marina em relação às páginas que foram hackeadas e mudaram o nome de apoio contrário ao Bolsonaro, para apoio ao Bolsonaro, e aquelas também dos outdoors. Eu sou aluno do curso de Direito, eu tenho acompanhado essas denúncias, e pelas denúncias que estão lá, existem algumas que estão atreladas, por exemplo, ao disparo de informações no WhatsApp, Facebook e outras redes sociais, que podem comprometer o Bolsonaro e o Mourão, sim. Tanto que nessa própria denúncia que foi feita hoje, né, inclusive a pauta aqui do meu vídeo que eu vou gravar mais tarde, está bem claro aqui que o Facebook descobriu que desde 2018, antes da eleição do Bolsonaro, melhor dizendo, esse grupo já agia. Esse grupo já atuava na rede social, compartilhando informações falsas. E tem gente que acha que não tem como pegar eles, tem sim. Se ficar comprovado que eles se juntaram na internet para promover atos criminosos, isso pode ser enquadrado como uma formação de quadrilha e todos vão responder a processo. Inclusive os filhos do presidente. Se comprovar que eles fizeram isso agora, durante o mandato, eles já podem ser denunciados agora. Mas se for anterior ao mandato, aí tem aquela regra toda que a gente sabe do foro que alguns políticos têm, e aí só vai ser julgado depois que passar esse período da política aí do Bolsonaro.
Tô adorando a conversa. E as pessoas também estão adorando. Quer ver? Estão mandando vários comentários, Carlito. Deixa eu pegar aqui alguns. Diego Santos, sou seguidor do Carlito, historiador. Quer ver? Cadê aqui? Que eu peguei vários. Gelto Pinambá. Boa tarde, eu me chamo Gelto, estou na ilha de Taparicá, na Bahia. Quero agradecer a presença do Carlito, pois acompanho diariamente os conteúdos da TVT, do canal dele, no YouTube, para ter informações reais. O José Unério falou: Carlito Neto, orgulho de ser nordestino, união das esquerdas. Joselita Santana falou: Carlito, excelente, concordo, principalmente na fala sobre a pesquisa dos 30%. O Daniel Souza, parabéns, Carlito. Diego Santos de Jesus, Carlito Neto mandando a real. Fernanda Congílio, Carlito é ótimo, muita gente gostando, que bacana. Carlito, vamos falar sobre o seu livro agora. A gente tem a capa, inclusive. Fala um pouquinho, porque deu para perceber já que, de fato, você fala sobre o política de um modo muito... que a gente consegue entender, de fato, e inclusive bastante didático, né? Você explica, então, direitinho os detalhes, o datamento, e, de fato, fica mais fácil da gente entender. É um pouco disso que você mostra no livro? Exatamente, é um pouco disso que eu mostro no livro. Eu também tiro algumas curiosidades no livro, também, como, por exemplo, a de Rodrigo Maia não poder ser presidente da Câmara dos Deputados Federais, porque, em tese, ele seria chileno, já que ele nasceu em Santiago, só que existe uma cláusula na Constituição, e quem comprar o livro vai conseguir ver isso muito em breve. Existe uma cláusula na Constituição que foi alterada ainda lá na década de 90, que permitiu que o Rodrigo Maia fosse registrado em uma repartição pública brasileira lá fora, no caso no Chile, e por conta disso, ele pode sim ser presidente da Câmara dos Deputados, pode ser presidente também, por exemplo, da República, caso ele seja eleito um dia. Outras situações também que as pessoas têm muita dúvida, que é uma coisa muito simples, a questão do segundo turno. Por que que algumas cidades têm segundo turno e outras não têm? E aí o critério é bem simples de se compreender. Para que as cidades tenham segundo turno, elas precisam ter uma população eleitoral de mais de 200 mil eleitores. Então, são coisas simples que a gente escuta no cotidiano, no dia a dia, mas não sabe, por exemplo, o que é o coeficiente eleitoral, o que é o coeficiente partidário, o que é o voto na legenda, aquele mito de que o voto em branco ou o voto nulo vai para aquela chapa que está ganhando é verdadeiro. Não, isso é mentira. Quando tem a eleição, gente, os votos que são contabilizados são somente os votos válidos. E os votos válidos excluem-se os votos em branco ou os votos nulos. Então, essa teoria que a gente vê na internet de que, se a população votar não sei quantos % em branco, substitui-se todos os políticos e botam novos candidatos, isso tudo é mito. Só que se cria-se tantas teorias na internet para falar de política, que o público, quando olha, ele olha e fala: rapaz, como é que o cara faz para ser prefeito, deputado, vereador, governador? No caso do senador, por exemplo, como é que ele é um cargo do legislativo, mas a eleição dele não é proporcional, é majoritária? E tudo isso eu explico no livro de uma maneira bem simples, mas para agradar os acadêmicos, Thalita, eu também utilizo uma linguagem um pouco mais formal, um pouco mais para o final do livro. Eu costumo dizer para o pessoal que está perguntando sobre o livro, que o livro ele é para o público que quer entender de política, e que, se quiser se aprofundar mais, lá no final do livro, como o livro fica um pouco mais técnico, ele vai para a academia, para pesquisar, por exemplo, autores, para buscar conhecer, por exemplo, conceitos da ciência. Eu costumo citar com frequência o livro do Maquiavel, né, o Príncipe, para citar o que está acontecendo com o Bolsonaro agora. Que o líder, ele não precisa necessariamente ser bondoso e honesto. Ele basicamente precisa aparentar essa honestidade. Então, são conceitos que a gente escuta lá na academia e que a gente vê na prática, como está acontecendo com o Bolsonaro agora. Ele não é honesto, a gente sabe disso. Ele está ligado sempre com algum tipo de falcatrua, ou alguém no entorno dele está sempre ligado a algum tipo de falcatrua, mas ele utiliza essa tese, né, de que, olha, eu não preciso ser honesto, eu preciso aparentar ser honesto. Tanto que a família dele se manteve no poder até agora como justamente um clã que, em tese, teria uma ficha limpa na política, justamente porque ele vendeu essa imagem. E é por conta disso que é importante a gente trazer um livro desse com um debate político, um livro com linguagem simples. Eu até homenageei o Noam Chomsky e acabei escrevendo um livro com deixa eu só pegar o livro para mostrar aqui para vocês. Eu acabei escrevendo um livro com 105 páginas para homenagear esse livro aqui do Noam Chomsky, ó. Mídia, Propaganda Política e Manipulação. Peraí, deixa a gente ler, dar uma olhada no livro que ele está pegando. Esse livro aqui que eu utilizo muito para ler aqui, o livro do Noam Chomsky, né? Mídia... Travou, nossa conexão travou, por isso que a gente não está conseguindo mostrar. Espera aí então, Carlito, a gente já mostra o livro que você está pegando. Ok. Voltamos. Aí.
Então, esse livro aqui, né, o Mídia, Propaganda Política e Manipulação. Um autor que eu gosto muito é o Chomsky. Eu tenho déficit de atenção e, como vocês estão percebendo, hiperatividade também. Então, eu não consegui, às vezes, ler alguns livros sobre política, sobre algumas teorias filosóficas, a sociologia, porque era muito devagar. A gente que tem um pensamento hiperativo, a gente é um pouco mais acelerado, a gente quer saber como é que vai ser outra página, como é que vai ser outra página. E esse livro aqui, por exemplo, que inclusive me inspirou a escrever o Falando de Política Sem Politiquês, até o tamanho do livro vai ser o tamanho desse aqui, com 105 páginas também, em homenagem ao Noam Chomsky, porque é o que a gente precisa, é fazer o que o Noam Chomsky faz, por exemplo, trazer o conteúdo da academia para o povo, para ele entender o que a gente fala. O Mano Brown, Thalita, naquele comício lá que ele estava de cara cerrada, com bastante raiva lá no PT, ele falou, claro, o PT e as esquerdas não sabem mais conversar com o povão. E é isso mesmo. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é da academia, e aí ele foi me fazer algumas perguntas, e ele falou assim, eu respondi as perguntas dele, ele falou assim para mim, Carlito, conversando com você fora do YouTube, você parece ser muito mais intelectual do que é no vídeo. Aí eu falo exatamente, porque eu preciso falar para o meu público algo que ele precisa entender. Eu não vou precisar ser acadêmico para um público que quer entender tudo de uma linguagem simples. Até palavras, por exemplo, praxis, eu costumo substituir sempre por prática, porque não importa se o meu vocabulário acadêmico é muito bom. O que importa é que eu tenho de falar com quem está me vendo. A pessoa tem de entender o que é o impeachment, por que o Bolsonaro não está sendo afastado ainda. E tudo isso o livro explica de forma direta. E eu trago também já para o público a EC 9717, né, que vai alterar as coligações políticas de agora e que tem consequências até 2030, e isso está me preocupando muito, porque a tendência é que os dinossauros políticos, Thalita, se elejam agora na eleição municipal, nas câmaras de vereadores, e a partir da próxima eleição a gente vai ter um aparelhamento também das assembleias estaduais e do Congresso, porque as coligações não vão mais ser formadas para os cargos do Legislativo. Isso está no livro, por exemplo, também. Olha, realmente, esse jeito como você coloca que fala tem agradado muita gente, porque a gente tem muitos comentários aqui de pessoas agradecendo a sua participação. Joselita Santana falou que vai comprar o livro, Maurício Carlos falou parabéns ao Carlito, objetivo claro e coerente. O Roberto Claro falou, Carlito, tu és o cara que nos representa e muita gratidão, sempre guerreiro. José Eduardo Milione, muito bom, Carlito, ele é de Juiz de Fora, o José Eduardo. A Fátima Silva também, parabéns, Carlito. Silvia Helena Tomates, parabéns ao historiador, mais um grande brasileiro. Então, um monte de gente realmente elogiando. Como que faz para comprar seu livro, Carlito? Pronto, o meu livro, na descrição dos meus vídeos, eu sempre coloco lá no primeiro comentário fixo o link para a compra do livro. E eu também tenho um curso, Thalita, um curso que eu disponibilizo em uma plataforma que custa apenas R$30. O curso tem 7 aulas, cada aula tem entre 20 e 30 minutos, e eu explico tudo. Quando é que nasceu a política, o que é democracia, quem pode votar no Brasil, quem não pode votar, quem pode ser político, quem não pode. Existem, por exemplo, acordos, Thalita, que existem entre o Brasil e Portugal, que o brasileiro, mesmo que não seja naturado português, pode votar em Portugal, em casos específicos, e o português pode votar no Brasil também, mesmo não sendo naturalizado brasileiro, em casos específicos. Então, tudo isso a gente explica no livro e no curso. Para comprar o livro especificamente, o livro está no site da Cotter Editorial, kotter.com.br, e vai estar lá não só o meu livro, mas também um livro que ajuda muito nesse debate, que é o livro do meu amigo Henri Bugalho também. Eu vi que ele esteve aqui alguns dias atrás, eu estava acompanhando a entrevista de vocês também. E quem puder adquirir os 2 livros aí é algo que vai agregar muito para vocês. Então, Cotter Editorial, K-O-T-T-E-R editorial.com.br, é só entrar lá no site da editora, inclusive que proporcionou essa entrevista com o Carlito aqui pra gente. Carlito, muito agradecida pela participação, gostei demais, realmente deu uma aula aqui pra gente, é historiador e é um grande professor porque deu uma aula de política aqui pra gente. Agradecida demais, viu? Até uma próxima, já fica o convite para você voltar mais vezes aqui para o Bom para Todos. Muito obrigado a vocês do TVT, um abraço para você, Thalita, para todo mundo, para o Alan, que me tratou super bem aí, e até o nosso próximo encontro. Até, Carlito. Beijo grande para você, boa tarde. Tchau, tchau. Pessoal, estamos encerrando, então. Deixa eu ver se eu consigo ler mais alguns comentários.
Zélia Massari falou, parabéns por trazer o Calito. Foi muito bacana mesmo. Quem sabe ele volta mais vezes, né? Antônio José Cota, parabéns pelo excelente programa. Ele é de Valência, no Rio de Janeiro. Lafayette Ribeiro falou, grande entrevista com qualidade e facilidade de explanação. E o Wilson Bernardino falou, parabéns, professor. Vamos lá, deixa eu só para finalizar, falar sobre o nosso Catarse. Então, catarse.me/TVT, vocês já devem ter visto aqui na tarja. A gente está numa parceria com a editora Expressão Popular. E é uma parceria, você fazendo uma contribuição no nosso Catarse ou se tornando membro do nosso canal do YouTube, você ganha 40% de desconto no site da editora Expressão Popular. É uma editora bastante conectada com os movimentos sociais, que tem um catálogo de livro que busca contribuir realmente para o fim das desigualdades, para a construção de um mundo mais justo. Então, vale a pena dar uma olhada. E é isso, contribuindo com o TVT e com o Rádio Brasil Atual, pelo Catarse ou pelo YouTube da TVT, você ganha 40% de desconto na editora Expressão Popular. É isso, pessoal. Acho que dei todos os recados. Quero agradecer demais a companhia de todos vocês e os comentários também que vocês deixam nas redes sociais. E eu volto a encontrá-los, então, amanhã às 3 horas da tarde. Uma boa tarde para todos vocês. Até lá. Tchau, tchau.